Olá, terceira série, tudo bem, meninos? Um bom dia para vocês. Turma, hoje estaremos falando a respeito de Immanuel Kant e filosofia transcendental, certo? Que faz parte da teoria do conhecimento, dando continuidade à nossa aula sobre metafísica. Vamos lá, vem comigo. Quais são os tipos de conhecimento de acordo com o filósofo Immanuel Kant? Para Kant existem dois tipos de conhecimento. O chamado conhecimento puro e o conhecimento empírico, tá certo? Que ele chama de conhecimento a posteriori, o conhecimento empírico, e o conhecimento puro ele chama de conhecimento a priori. Vou repetir. Puro a priori, ou seja, o que vem primeiro, e o empírico é o a posteriori, o que vem depois. Pode seguir. Vamos falar a respeito do conhecimento a posteriori, conhecimento empírico. É o conhecimento sensível, é aquele que advém da chamada experiência. É aquilo que a pessoa faz ou desenvolve a partir do contato com o mundo externo, a partir das suas experiências, a partir do contato com o chamado mundo sensível. Surge dessa experiência e dela se fundamenta para justificar as proposições que são emitidas, que são emanadas. Exemplo, a luz da sala está acesa. Como é que o que é que essa sentença ela traz embutida? Ela diz o seguinte: a luz da sala ela se encontra acesa. Para você perceber que ela está acesa, significa que os seus olhos conseguiram captar a informação luminosa. Então você teve a sensação de luminosidade que foi proporcionada por um dos seus 5 sentidos. Você teve a experiência da iluminação. Você viu a sala com a luz acesa. Você percebeu a informação luminosa. Então ela advém de uma experiência com o mundo sensível. Então este conhecimento, ele é o conhecimento a posteriori. Antes de você ter visto a sala, você não podia saber se a luz estava acesa ou não. Você não sabia se a sala estava escura ou ela estava iluminada. Você teve que ter experiência primeiro para que você pudesse fazer a afirmação. Isso é um exemplo de conhecimento empírico ou conhecimento a posteriori. Vamos para o próximo. Vamos falar agora do conhecimento puro ou conhecimento a priori. De acordo com Immanuel Kant, o conhecimento a priori ou puro, ele não depende da experiência sensível. Ele é algo que é considerado necessário. Exemplo, o todo é maior do que as partes. Você não precisa, por exemplo, ter o contato com um quebra-cabeça para que você possa chegar a esta conclusão. Você não precisa, por exemplo, ter a visão de uma peça para que você possa compreender que o todo ele é maior do que a peça. Você não necessita da experiência. Você não necessita do contato prévio com a coisa ou com o objeto para que você possa chegar a esta conclusão. Todo conhecimento a priori, todo conhecimento puro, ele é lógico. Todo conhecimento puro, todo conhecimento a priori, ele é lógico e necessário. Você não consegue conceber nada que seja diferente daquilo que é puro, daquilo que é lógico. Então, quando você diz assim, você tem duas partes, logo a terceira parte vai ser necessariamente igual às duas partes. Isso quer dizer que é a questão de lógica. Você não pode imaginar, por exemplo, a terceira parte não sendo algo integrante da primeira e da segunda. Você não consegue imaginar isso. É algo que ele é necessário, ele é fundamental. Isso se chama, isso de acordo com Immanuel Kant, chama-se conhecimento puro ou conhecimento a priori. Aquilo que vem
Primeiro, pode seguir. Diante disso, Immanuel Kant ele chega e faz a definição de tipos de juízo, tipos de análise. Análise a respeito das coisas. Esses juízos eles podem ser classificados como juízo analítico e juízo sintético. O que seria, no caso, o juízo analítico? O juízo analítico ele trabalha com a seguinte concepção, terceira série. Uma declaração onde o predicado já está contido no sujeito. Você não precisa de uma informação complementar. Ele já está dentro da sentença. Ele já está contido dentro do sujeito. Quando diz, por exemplo, a rosa vermelha é uma rosa. Olha, a rosa vermelha é uma rosa. Qual é o sujeito? A rosa. Qual é o predicado? No caso, seria vermelho. Então você não precisa, por exemplo, de chegar e ter a informação de que, nesse caso, a sentença ela já deixa bem claro de que o que é vermelho é a rosa. Não se concebe o outro tipo de sujeito. Não está falando de cactos, não está se referindo, por exemplo, ao ipê, não está se referindo a um gato, não está se referindo ao cachorro. Já está se referindo, obviamente, a respeito da rosa. Já está explícita na sentença. O predicado já está contido no sujeito. Este é um exemplo de juízo analítico. Agora vamos para o juízo sintético. O juízo sintético, ele diz o seguinte: é uma declaração onde o predicado não está contido no sujeito. Ele obrigatoriamente necessita de uma experiência. Ele necessita de um complemento para que possa confirmar, corroborar, ratificar a informação. Quando você diz, por exemplo, toda quarta-feira chove. Preste bem atenção. Toda quarta-feira chove, isso é lógico? Sim ou não? Aí você vai dizer, não, professor, tem quarta-feira que chove e tem quarta-feira que não chove. Mas como é que você sabe que tem quarta-feira que chove e quarta-feira que não chove? Você sabe disso pelo fato de que você já viu, já presenciou, já teve quartas-feiras que você presenciou ao longo da sua vida que não caiu uma gota de chuva, como teve quartas-feiras que houve uma chuva fina, aconteceram algumas quartas-feiras que nós tivemos fortes tempestades, tá certo? Então, no caso, para que você possa ter a afirmação, é necessário que você pudesse ter a experiência. Isso é o que nós chamamos de juízo sintético. Tá certo? Um outro exemplo, volta um pouquinho, da questão do juízo analítico, vamos repetir aqui, ó. Todo homem calvo é homem. Se você retirar a palavra homem aqui no final e coloca assim, todo homem calvo, quem é calvo nesse caso? É o homem. A rosa é calva? Não. Está se referindo no caso o quê? Que o ser humano do sexo masculino, ele é calvo. O sujeito, o predicado já vai estar contido no sujeito. Você não precisa de uma outra experiência. Você não necessita de um outro estímulo sensível para que você possa chegar a essa constatação. Nenhum outro ser pode ter esse tipo de característica, só o ser em questão. Turma, com isso a gente encerra esse momento, esse assunto referente justamente à filosofia transcendental de Immanuel Kant. Na próxima aula nós falaremos a respeito do juízo sintético a priori. Aí você diz assim, peraí professor, mas o senhor acabou de dizer que existe o juízo analítico ele é a priori,
ou seja, ele não necessita da experiência para que você possa chegar à conclusão. E existe o juízo sintético que é a posteriori, porque ele necessita da experiência. Então, o que significa o juízo sintético a priori? É possível? De acordo com Immanuel Kant, sim, é possível existir o juízo sintético a priori. E como isso é obtido? Através da investigação científica. E é sobre isso que nós estaremos falando na próxima aula. Tem atividades que serão postadas junto com essa videoaula, que vocês devem realizar. Uma pesquisa que vocês farão e atividades de leitura do material que está no livro Maximize de vocês, no livro 1 de filosofia de vocês, que vocês farão a leitura, farão a análise e seguirão o roteiro que estará sendo, que será anexado a essa aula. Tá certo? Turminha, um grande abraço e até a próxima segunda-feira com um pouco mais a respeito de filosofia transcendental de Immanuel Kant.